Mês de maio, mês onde a gente comemorou o Dia do Trabalho, Dia das Mães, e eu, pensando em unir essas duas coisas, trouxe um salmo e ele fala sobre procurar o descanso no lugar certo. Salmo 131, que diz assim: Senhor, não é orgulhoso meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo nos traz algo muito importante, um ensinamento muito legal sobre aprender a descansar em Deus. É um salmo de confiança, um salmo onde o salmista se coloca humildemente na presença de Deus e também reconhece que ele não precisa de muito. Ele não precisa de muito para ser feliz, apenas descansar no colo do Senhor. Assim, esse salmista encontra o consolo, o abrigo e o alimento necessário nos braços de Deus, no colo do Senhor. Então, nós sabemos que trabalho, nem sempre a gente consegue cumprir com todas as expectativas que a gente tem dentro dele, E se a gente olha para as mães, elas têm um duplo trabalho, uma dupla jornada. Trabalham muitas vezes fora, são excelentes profissionais e também precisam ter essa disponibilidade dentro de casa, de ser mães dedicadas, esposas atenciosas, lidar com todos os problemas então que acontecem ali dentro da sua família. Então, Dia do Trabalhador e Dia das Mães, a gente precisa aprender a descansar em Deus. E é esse o ensinamento que esse salmo nos traz. Eu vou destacar esse versículo 2. Assim como criança desmamada fica quieta nos braços de sua mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Isso nós podemos perceber, em primeiro lugar, a dependência de Deus. É um dos quesitos que esse salmo nos ensina. Assim como uma criança de colo depende totalmente da sua mãe e não consegue se alimentar nem se sustentar sozinha, assim o salmista também se enxerga totalmente dependente desse Senhor que o carrega no colo, que o sacia, que faz a sua alma sossegar e descansar em paz. Então, assim também nós precisamos buscar nesse colo de Deus a tranquilidade, o descanso em meio a essa rotina frenética de trabalho que a gente tem. Outro ensinamento, então a primeira dependência, o outro ensinamento, a total satisfação que Deus nos dá. Se antes, se a gente olha para esse versículo, essa criança estava inquieta, chorando, talvez com fome ou com medo por causa que a criança se aquieta no colo da sua mãe. Assim também a mãe, após dar o mamar e segurar essa criança no colo, essa criança se aquieta porque tem as suas necessidades supridas. Assim também o salmista se compara a essa criança desmamada que acabou de mamar. A gente vê que quando a gente está no colo de Deus, as nossas necessidades mais profundas, as nossas necessidades da alma são satisfeitas. E Ele nos dá uma total satisfação, onde a gente não precisa ter tudo, assim como a criança não precisa ter grandes coisas, ela se aquieta no simples colo da sua mãe. Assim também, nós não precisamos buscar todas coisas, tantas coisas do mundo para nos satisfazer. A gente necessita desse colo amoroso de Deus. E o terceiro ensinamento e último que esse versículo número 2 desse salmo nos ensina
é a proteção e o cuidado e a segurança que esse colo de Deus nos dá. Então, assim como esse bebê se sente protegido, seguro nos braços da sua mãe, assim também o salmista se sente totalmente protegido nesse refúgio, nesses braços amorosos do seu Deus. E por isso, o coração dele consegue se aquietar, consegue sossegar, a sua alma fica tranquila, ele não vive mais preocupado. Ele soube encontrar o descanso necessário para a sua vida, nesses braços, nesse colo, nessa proteção que o nosso Deus, o nosso Criador, nos dá. Porque quando a gente tira uma criança de colo, de perto da sua mãe, passa um tempinho, ela fica agitada, ela fica inquieta. Ela precisa retornar para esses braços dessa mãe, para esse alimento que essa mãe dá a ela, né? Então a gente também, quando a gente está longe do colo de Deus, a gente é chamado, através desse salmo, a olhar: opa, eu estou longe, eu preciso procurar o descanso no lugar certo, eu preciso aquietar a minha alma no colo amoroso de Deus que satisfaz as necessidades mais profundas do meu coração. Esse é o meu desejo a vocês nesse mês de maio, mês do trabalhador, mês das mães, que a gente possa encontrar o descanso necessário que a nossa vida deseja e anseia no colo amoroso do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor e sirvam a Ele sempre com muita alegria. Amém.